Algo muito curioso começa a acontecer quando uma pessoa inicia um verdadeiro processo de despertar de consciência. Pequenas coincidências começam a surgir com mais frequência. Situações aparentemente aleatórias passam a ter um significado inesperado. Encontros improváveis acontecem exatamente no momento certo. Informações chegam quando você mais precisa. E, pouco a pouco, surge uma pergunta silenciosa dentro da mente: será que tudo isso é apenas coincidência? Durante muito tempo fomos ensinados a acreditar que o universo funciona de forma puramente mecânica. Eventos acontecem de maneira aleatória, sem qualquer tipo de diálogo com a consciência humana. Porém, quando alguém começa a observar a própria vida com mais atenção, percebe que existe um padrão muito mais profundo acontecendo nos bastidores da realidade. Esse padrão é o que muitos chamam de sincronicidade. A sincronicidade é um tipo especial de acontecimento. Ela ocorre quando dois eventos aparentemente desconectados se encontram de forma significativa na experiência de alguém. Não existe necessariamente uma relação causal direta entre eles. No entanto, quando acontecem juntos, produzem um sentido claro e profundo para quem está vivendo aquela experiência. Talvez você já tenha vivido algo assim. Você pensa em uma pessoa que não vê há anos, e poucas horas depois essa pessoa aparece ou entra em contato. Você está passando por uma dúvida importante na vida, e de repente escuta exatamente a frase que precisava ouvir, seja em um livro, em um vídeo ou em uma conversa casual. Você começa a pesquisar um tema específico, e logo depois encontra repetidamente informações sobre aquilo em lugares completamente inesperados. Quando esses momentos acontecem, algo dentro de nós percebe que existe uma ordem invisível operando. Mas existe um detalhe muito importante aqui. A sincronicidade não é algo que simplesmente aparece do nada. Ela tende a se manifestar com mais intensidade quando certos estados internos começam a se alinhar dentro da pessoa. Em outras palavras, a sincronicidade aumenta quando a consciência começa a despertar. Isso acontece porque o modo como percebemos a realidade começa a mudar. Antes do despertar, a mente costuma operar quase totalmente no piloto automático. Pensamentos repetitivos dominam a atenção. Emoções antigas moldam as decisões. A percepção fica limitada aos padrões conhecidos. Nesse estado, muitas sincronicidades podem até acontecer, mas passam despercebidas. Quando a consciência começa a se expandir, algo diferente ocorre. A pessoa passa a observar mais, passa a sentir mais, passa a questionar mais profundamente aquilo que antes parecia óbvio. E essa abertura interna cria um novo tipo de percepção. É como se a realidade começasse a falar uma linguagem que antes não era percebida. Sinais começam a surgir. E não estamos falando de sinais mágicos ou sobrenaturais no sentido fantasioso da palavra. Muitas vezes são eventos extremamente simples. Pequenos detalhes que, quando vistos isoladamente, parecem insignificantes. Mas quando observados com atenção, formam um padrão surpreendente. Imagine que a realidade funciona como um grande campo de possibilidades. Dentro desse campo existem infinitas conexões possíveis entre eventos, pessoas, ideias e oportunidades. A maior parte dessas conexões permanece invisível porque nossa atenção está focada apenas em uma pequena parte da experiência. Quando a consciência se expande, o foco muda. E quando o foco muda, novas conexões começam a aparecer. É nesse momento que muitas pessoas começam a dizer que o universo está respondendo. Mas o que isso realmente significa? Significa que sua percepção começou a entrar em sintonia com padrões que sempre estiveram presentes, mas que antes não eram percebidos. A sincronicidade é como um tipo de eco da consciência dentro da realidade. Quando seus pensamentos, emoções e intenções começam a se alinhar, o campo de experiências ao seu redor também começa a refletir esse alinhamento. Isso não significa que tudo na vida se torna perfeito ou que dificuldades desaparecem. A vida continua trazendo desafios, aprendizados e momentos de crescimento. A diferença é que agora você começa a perceber caminhos. Portas aparecem onde antes existiam apenas paredes. Soluções surgem de formas inesperadas. E aquilo que parecia completamente desconectado começa a fazer sentido. Uma das características mais interessantes da sincronicidade é que ela raramente se apresenta de forma óbvia. Ela costuma aparecer como pequenos empurrões da realidade. Uma conversa inesperada. Uma ideia que surge no momento certo. Um encontro que muda o rumo de um projeto. Uma frase que chega exatamente quando você estava buscando uma resposta. Se você olhar para trás na sua própria vida,
Talvez consiga lembrar de momentos assim. Momentos em que algo aparentemente pequeno acabou desencadeando uma mudança enorme. Talvez você tenha conhecido uma pessoa que apresentou uma oportunidade inesperada. Talvez tenha encontrado um livro que transformou sua forma de pensar. Talvez tenha tomado uma decisão simples que acabou alterando completamente o caminho da sua vida. Esses momentos costumam carregar um tipo especial de energia. Eles parecem alinhados com algo maior. E quanto mais consciente você se torna, mais começa a reconhecer esse tipo de evento quando ele aparece. Existe, porém, um ponto essencial que muitas pessoas não compreendem sobre a sincronicidade. Ela não funciona como um pedido direto ao universo. Não é simplesmente pensar em algo e esperar que coincidências mágicas apareçam confirmando cada desejo da mente. Na verdade, a sincronicidade tende a surgir quando existe coerência interna. Quando seus pensamentos, emoções, intenções e ações começam a apontar na mesma direção. Esse alinhamento cria um tipo de clareza dentro da consciência, e essa clareza muda a forma como você interage com o mundo. Você começa a tomar decisões mais conscientes. Começa a prestar atenção em oportunidades que antes ignoraria. Começa a perceber pessoas e situações que estão alinhadas com aquilo que você está se tornando. É nesse ponto que a realidade parece responder. Mas na verdade o que está acontecendo é um diálogo silencioso entre sua consciência e o campo de possibilidades da vida. Quanto mais consciente você se torna, mais refinada fica sua capacidade de perceber esse diálogo. Algumas pessoas descrevem isso como intuição. Outras chamam de orientação interior. Outras simplesmente dizem que aprenderam a confiar mais na vida. Independentemente do nome, o fenômeno é o mesmo. Existe uma inteligência maior operando dentro da própria estrutura da realidade. E quando a mente se aquieta o suficiente, essa inteligência começa a se revelar através das sincronicidades. Outro aspecto importante desse código é que ele não funciona através de controle. A mente humana adora tentar controlar tudo. Ela quer prever resultados, garantir segurança e evitar incertezas. Mas a sincronicidade raramente aparece quando estamos tentando controlar cada detalhe da experiência. Ela surge com mais facilidade quando existe abertura, quando existe curiosidade, quando existe presença. Isso porque a sincronicidade depende da capacidade de perceber aquilo que não estava no plano original. Muitas das maiores oportunidades da vida surgem exatamente assim. Você começa caminhando em uma direção, e de repente algo inesperado aparece no caminho. Uma nova possibilidade surge. Uma ideia diferente se revela. Um encontro muda tudo. Se você estiver preso demais ao plano inicial, talvez ignore completamente esse novo caminho. Mas quando existe presença e abertura, você percebe o sinal. E às vezes um pequeno ajuste de direção muda completamente a trajetória da sua vida. Esse é um dos grandes poderes da sincronicidade. Ela não força nada. Ela apenas revela caminhos. E cabe à consciência reconhecer esses caminhos quando eles aparecem. Com o tempo, muitas pessoas que passam por esse processo começam a perceber algo ainda mais interessante. A sincronicidade começa a aumentar. Eventos significativos passam a acontecer com mais frequência. Conexões inesperadas surgem quase diariamente. E a sensação de estar alinhado com o fluxo da vida se torna cada vez mais forte. Isso acontece porque a pessoa começa a viver em um estado de atenção mais elevado. Ela observa mais. Escuta mais. Percebe-me. E quanto mais atenção existe, mais padrões da realidade se tornam visíveis. É como ajustar o foco de uma lente. A realidade sempre esteve cheia de conexões invisíveis. A diferença é que agora você consegue vê-las. Esse é o verdadeiro significado do código da sincronicidade. Ele revela que a vida não é apenas uma sequência aleatória de eventos desconectados. Existe uma dança invisível acontecendo entre consciência e realidade. Uma dança feita de sinais sutis, encontros improváveis e caminhos inesperados. Quando você aprende a reconhecer esses sinais, a experiência da vida muda profundamente. Você começa a perceber que não está caminhando sozinho. Existe uma inteligência maior operando dentro da própria estrutura da existência. E essa inteligência se comunica de maneiras extremamente discretas. Não através de grandes anúncios, mas através de pequenas coincidências cheias de significado. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. Talvez algo que foi dito neste vídeo tenha chegado até você no instante certo.
Talvez certas ideias tenham despertado perguntas que você já vinha sentindo dentro de si. Se isso aconteceu, preste atenção. Muitas vezes o despertar começa exatamente assim, com uma simples percepção de que a realidade pode ser muito mais profunda do que parecia. E quando essa percepção surge, um novo tipo de jornada começa. Uma jornada onde você aprende a observar a vida com mais consciência, a confiar mais na sua intuição e a reconhecer os sinais que aparecem ao longo do caminho. Se essa reflexão fez sentido para você, aproveite este momento para fortalecer essa conexão. Curta este vídeo para que mais pessoas também possam encontrar esse conteúdo. Inscreva-se no canal para continuar explorando os próximos códigos do despertar. E compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja começando a perceber os mesmos sinais que você. Porque às vezes uma única mensagem pode ser exatamente o empurrão que alguém precisava para começar a enxergar a realidade de uma forma completamente nova.